Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã de domingo. Nós estamos com essa live gravada para fazermos o nosso estudo bíblico. Que Deus esteja nos abençoando nesse dia e que o Senhor possa te abençoar com toda sorte de bênção e que você possa achar graça diante dos olhos do Senhor. Nesta manhã bonita pelo qual o Senhor separou para nós, nós vamos estar estudando nessa manhã o segundo mandamento do livro de Êxodo 20, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, né? Que é o tema da mensagem desta manhã, é a imagem do Deus invisível. E que nós possamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã e aprender mais um pouco de Deus para cada um de nós aprendermos com a sua palavra. Quando o Senhor tirou todo o povo do Egito e traz esse povo para a nova terra que o Senhor havia prometido, para eles adentrarem a terra, para eles viverem em comunhão, tinha que haver uma lei, tinha que haver uma regra de conduta para o povo. E é exatamente isso, então, que Deus manda que Moisés escrevesse esta lei. Deus escreveu na pedra e Moisés transmitiu para o seu povo, e tudo isso foi registrado para chegarmos até nós neste dia. Se você tem uma Bíblia aí na sua mão, no conforto da sua casa, gostaria de agradecer a participação dos nossos irmãos que estão conosco, né? Como Carolina, Milton, Rafael, Lisângela, Gabriel, o Guilherme, Luiz Cláudio, Neuzileia, tantos outros que participam conosco nesta manhã, que já essa live está sendo gravada, mas são os irmãos que estão sempre participando conosco. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 4. Olha o que Deus orienta para o seu povo. Nós vamos estar estudando os 10 mandamentos nessas 13 lições da revista Palavra e Vida. Diz assim, o versículo 4 do capítulo 20. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Ou seja, qualquer forma de imagem ou de escultura jamais poderia ser feito no céu, na terra ou nas águas, para se transformar ali como um ídolo, como uma relíquia, como uma coisa que ia se tornar veneração ou adoração. Porque veneração e adoração é a mesma coisa. Há uma pequena variação da língua grega, mas no sentido final tem o mesmo objetivo de adoração. Muda apenas algumas coisinhas para poder dizer que não, mas no fundo tem o mesmo objetivo de adoração. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Então torna-se aquilo para nós como ídolo. Eu gostaria nesse momento, se você pudesse, você estivesse fechando seus olhos e vamos estar falando com o Senhor. Amado e querido Deus, que nesta manhã, Deus, só possa estar assim, ó Pai, nos abençoando, nos livrando, Deus, de todo mal e a tua boa mão, Deus, estendida sobre as nossas vidas, porque nós cremos no Deus invisível, mas num Deus presente em nossas vidas, um Deus que tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, por tudo que assim, ó Deus, só tem dispensado sobre as nossas vidas, pela graça e pela misericórdia do Senhor, ó Deus, ter nos alcançado. Nós te louvamos, Pai, te exaltamos, porque o Senhor é bom e nós temos, ó Deus, assim experimentado o teu amor. Por isso, Pai, que nesta manhã ensina-nos, ilumina-nos com o teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, aprender do Senhor a cada dia a tua palavra e possamos, ó Deus, colocar em prática e vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação, para que colocarmos qualquer coisa, qualquer ídolo, ó Deus, diante de nós, a não ser adoração única e exclusiva ao Senhor, que fez os céus e a terra e todos nós que somos sustentados pelo Senhor. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. O segundo mandamento é um alerta às mentes dos homens que insistem em raciocinar ainda como meninice, como crianças, ainda que de uma maneira que há espaço para adoração dentro de todo o seu ser, que não seja adoração única e exclusivamente ao Senhor. Este mandamento que o Senhor deu através de Moisés para o povo, pede o homem, ou impede o homem de esculpir ídolo, ou fazer imagens para representar Deus, ou qualquer outra divindade, pessoas que já morreram,
pessoas boas, mas morreram. Não tem como mais fazer nada por mim nem por você, por melhor que tenha sido aqui na terra. Por mais ativista que seja no campo espiritual, no campo religioso, mas não tem poder nenhum para te representar diante de Deus. As imagens não representam nada, pelo contrário. Paulo vai dizer que atrás de cada imagem, de cada ídolo, há um demônio. E isso tem causado na nossa nação e no mundo as desavenças, os desastres, as destruições que estão acontecendo. Era a mesma coisa que acontecia no passado, quando o povo de Israel, eles se desgarravam, quando eles saíam da presença de Deus e colocavam diante de Deus ídolos, coisas como as cidades ou as nações vizinhas faziam. Eles não percebiam que tinha que ter uma diferença entre eles e o mundo, entre eles e os demais países vizinhos. Assim também é necessário que nesse tempo, nós como evangélicos também nós tenhamos essa convicção. Nada pode haver entre nós e Deus a não ser Jesus Cristo, que é o único mediador autorizado, outorgado, confirmado pelas Escrituras Sagradas. Somente Ele pode fazer isso. Paulo não pode fazer, João não pode fazer, Pedro não pode fazer, Tiago não pode fazer, André, Bartolomeu e tantos outros apóstolos e tantos outros que serviram bem ao reino de Deus. Pode fazer alguma coisa por nós, se não for Jesus Cristo, como João vai dizer no seu evangelho, na primeira carta, que Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. É Ele que nos defende. A proibição é óbvia. Qualquer tentativa de esculpir Deus em madeira, gesso, latão, ainda que bem adornado com o mais raro metal deste mundo, o artesão apenas estaria reproduzindo o tamanho de Deus e comparando-o à dimensão humana. Não faça isso. Não se curve, não se dobre o seu joelho diante de qualquer imagem. O segundo mandamento é uma advertência do Criador. Se você idolatra imagem, mesmo que a intenção seja de que esta se assemelhe a Deus, você incorrerá em um grande pecado, pois a imagem é morta e o Deus a qual servimos é um Deus vivo, é um Deus que se comunica conosco, é um Deus que age ao nosso favor, é um Deus que vela por nós. Quanto mais distante de Deus, mais reduzimos o seu esplendor. Quanto mais perto de Deus, mais observamos e tememos a sua grandeza. Nada acontece com o ser humano se não for com a ordem, ou pela ordem, ou com a permissão de Deus. Baseado nisso, então, no versículo 4, nos 10 mandamentos do livro de Êxodo, capítulo 20, nós vamos então estar analisando hoje sobre a questão da escultura ou da imagem. Porque o homem, então, tende a fazer esculturas e contrair, então, o segundo mandamento de Deus. A adoração à imagem é mais antiga que a adoração ao próprio Deus. O apóstolo Paulo já advertia sobre tal pecado em Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23. Vamos estar, então, lendo para que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós não seguimos tradições, nós seguimos a palavra de Deus. E é por ela que nós temos que pautar, porque Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos examinar cuidadosamente as Escrituras. Não é simplesmente ler, mas é investigar, examinar cuidadosamente a palavra de Deus. Capítulo 1, versículos de número 21 até o versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação
do seu corpo entre si. O Senhor odeia qualquer tipo de imagem e ele pune severamente. E Paulo agora vai dizer para a igreja de Roma, para os cristãos romanos: vocês não trocaram a glória de Deus, vocês não glorificaram o Senhor como deveria fazer. Por isso o Senhor então os abandonou. Será que esse tempo também nós não estamos vivendo de uma maneira abandonada por causa do pecado do Brasil e do mundo? As pessoas pecam cada vez mais. Vimos agora as pessoas comparando Maradona a um Deus. Que pecado, que ofensa contra Deus. Um homem mortal como nós, fez bonito no futebol, fez gols lindos, fez, ótimo. Mas acabou, passou, morreu. E se ele não entregou sua vida para Jesus Cristo, não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não vai para o céu. Por melhor que bola que seja, por mais famoso que foi, por mais ídolo que se tornou de muitas pessoas. Mas Deus é Deus, e é Ele que está no comando. Onde os homens insanos estariam então trocando a glória do Deus imortal por imagens mortas. O profeta Isaías esclarece que o segundo mandamento adverte que Deus é irrepreensível, pois nenhum símbolo ou imagem o representa. Isaías 42, 8. Quem se relaciona com imagem e escultura tem relacionamentos superficiais. Deus quer de nós um relacionamento profundo. Israel fez para si um bezerro de ouro. Esqueceram o que Deus lhe fizera, libertando-lhe das garras do Egito, além de lhe abrir o Mar Vermelho. No século XVIII, surgiu o movimento iconoclasta, movimento dedicado à destruição de imagens. Se viesse esse tempo. As imagens, ícone e pintura foram então apagadas das igrejas, em especial no Oriente. Entretanto, o segundo concílio de Nicéia, em 787 d.C., onde fora realizado o sétimo concílio ecumênico, tornou-se legítima a veneração de imagens de santos católicos romanos e declarou herético todo o movimento iconoclasta. A partir desta data, não somente aumentou a idolatria às imagens, mas cresceu a veneração às relíquias chamadas de sagradas. A igreja de Constantinopla, atual Istambul, dizia possuir a cabeça de João Batista e o corpo de Estevão, primeiro mártir, o que lhe garantiria a proteção da cidade. Aonde e que cabimento tem isso diante de Deus? Quem protege a nossa cidade é Deus. Quem protege o nosso Brasil é Deus. Quem protege o mundo é Deus. Não tem esse negócio de santo, não caia nessa mentira, não caia nessa história de carochinha, a história do santo tal, a história da santa tal. Pelo amor de Deus, gente, vamos voltar para as escrituras. Nós precisamos ter os pés no chão e os pensamentos em Deus. Não caia nessa história, que historinha que se inventa, quantas histórias que eu escutei. Nenhuma delas mostra a salvação em Cristo Jesus. Esse concílio de Nicéia, em 787 d.C., foi um concílio idólatra, onde voltou-se a idolatria para dentro da igreja. A igreja, de uma forma geral, ela está corrompida na face da terra, por causa dos seus líderes ensinando coisas erradas para os seus membros, para os seus fiéis. Mas volta-se para as escrituras e procura uma igreja daquela que anda de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade de homem. O homem por si só ele não pode ditar as regras de Deus. As regras de Deus já foram ditadas e estão todas na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Não há mais edição de palavra de Deus. A Bíblia não precisa de reforma, ela já é suficiente e fala desses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Na Reforma Protestante, 1517, teve como um dos seus próprios o cumprimento do segundo mandamento, ainda que na paróquia de Lutero, bem como em algumas igrejas luteranas atualmente. Existiam pinturas que registravam cenas bíblicas, embora quase nenhuma imagem. Calvino então afirmava, citando Gregório, que as imagens são para incultos e que imagens e esculturas que tentam representar Deus são mentiras e vaidades humanas. O Calvino estava certo. Você não pode pregar o evangelho por imagem. Você tem que pregar o evangelho por palavra, para as pessoas ouvirem.
para as pessoas sentirem a presença do Espírito Santo e mudar a sua vida, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de agir. Os símbolos da fé cristã por séculos não são necessariamente imagens que contrariam o sagrado mandamento. A cruz, a Bíblia, os elementos da ceia do Senhor são ícones que despertam a fé. Os batistas, em especial, entendem que tais símbolos não conferem graça, e é verdade, não confere graça, não confere misericórdia, não confere salvação, não confere milagre, não confere milagre. São apenas elementos. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. O homem durante séculos acreditou que as imagens eram mediadoras para que pudesse ter acesso ao Deus invisível. Pura enganação, pura mentira. Quem nos dá acesso a Deus é o Filho, Jesus Cristo. O segundo mandamento é uma advertência: não há imagem entre nós e Deus que possa validar algum tipo de mediação ou intercessão. Só existe um mediador entre Deus e homem, a saber, Jesus Cristo, pois o próprio Cristo é a imagem do Deus vivo. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Colossos, no capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15. Ele é, falando de Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Sempre a Bíblia vai apontar para Cristo. Nunca vai apontar para Pedro, para João, para André e para tantos outros. Nunca vai apontar, mas vai apontar somente para Jesus Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus vivo entre nós. Consequência, então, da desobediência ao segundo mandamento. Para os que insistem na idolatria, o segundo mandamento tem uma dura sentença: a aflição até a 4ª geração. Olha o versículo 5 do capítulo 20. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Observe bem. Será que nós não estamos sendo castigados nesse tempo por causa da idolatria? Nos assusta quando Deus afirma ser zeloso. O sentido mais próximo para o entendimento da palavra zeloso é ter ciúme da noiva, do amado. E o castigo pelo descumprimento do segundo mandamento é o sofrimento até a 3ª e 4ª geração, por causa dos pecados dos pais do passado. Mas uma leitura então superficial desse texto pode parecer que Deus é vingativo e sua sentença aos que o traem é o sofrimento aos pais, e que este alcançarás os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Entretanto, o que está escrito no segundo mandamento é que as gerações irão sofrer a iniquidade dos pais. Ou seja, a adoração à imagem promove um canal que deságua na depravação humana. Então vamos parar um pouquinho para a gente entender isso aqui como igreja de Cristo. Os nossos pais pecaram, o pecado da idolatria. Nós vamos estar pagando hoje, não o pecado deles, mas nós estamos pagando hoje porque eles não obedeceram a Deus. E os nossos filhos futuramente também vão estar pagando os pecados de hoje, se nós não obedecermos ao Senhor. Quando o homem então troca a glória de Deus por imagem de aves, répteis ou coisa semelhante, até mesmo a imagem de um dos apóstolos, ou quem quer que seja que serviu ao Senhor, na verdade está cometendo iniquidade. Onde está o erro, abre as portas da violência, da desigualdade, da malícia, da avareza, da maldade, da inveja, do homicídio, da contenda, do engano e da malignidade. Primeira carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, diz 23 e versículo 29, tudo isso por causa do pecado da idolatria. A sociedade atual vive atolada na lama da iniquidade, colhe os frutos amargos da herança dos seus pecados de idolatria. Os pais hoje olham para o futuro e se perguntam: que mundo deixarão para os seus filhos? Quando na verdade deveriam se preocupar de outra forma,
quais os filhos deixarão para este mundo. Que possamos então afirmar como Josué, que advertiu o seu povo e fez valer o segundo mandamento, cancelando a adoração aos ídolos e preocupado com sua geração, afirmou que serviriam apenas ao Senhor. Josué 24:15. Quando Josué conclama todo o povo, e como líder daquele povo, então Josué vai fazer um ultimato. Observem vocês, nós vamos atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida, que Deus havia prometido aos nossos antepassados. Mas hoje vocês vão ter que decidir, porque até aqui vocês adoraram os deuses dos amorreus. Mas agora nós vamos atravessar. E lá não vai ter espaço para idolatria. Então vocês têm que escolher a quem verdadeiramente vocês querem adorar. Porque eu já fiz a escolha da minha casa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Todo o povo, por uma só voz, falaram as mesmas palavras de Josué. E quando os sacerdotes pararam na beirada do rio, o Rio Jordão parou de um lado, formou-se um paredão de água. Os sacerdotes avançaram até o meio do rio. Toda a população atravessou. Montaram-se no fundo do rio o altar com 12 pedras. Derramou-se o óleo por cima, ungindo a presença do Espírito Santo, as pedras, as 12 tribos de Israel. E quando os sacerdotes acabaram de atravessar o Rio Jordão, a água voltou ao seu curso normal. E mesmo assim, todo aquele povo vendo tudo que Deus estava fazendo, mesmo assim caíram em idolatria novamente. O homem é muito fácil para cair em idolatria, para ficar acreditando em historinha da carochinha. Ah, vou te contar a historinha do santo tal. Ah, vou te contar a historinha da santa tal. Oh, chega de história. Acorda para a vida. Vamos na história maior. Vamos para o rio. Não vamos parar no valãozinho, não. Vamos para o rio que sai do trono de Deus. Lá que é o nosso lugar que Jesus Cristo preparando para nós. Abra os seus olhos espirituais. Abandona essa vida de idolatria, de engano. Foi por causa disso que o povo de Israel sofreram tanto. Foram parar no cativeiro, perdiam terras, perdiam lavouras, tudo por causa da idolatria. E hoje nós vemos a mesma coisa, as pessoas caindo na idolatria. Dizendo que o Brasil é protegido por Aparecida, é coisa nenhuma, não acredita nisso. Dizendo que Cardoso é por São José, não acredita nisso, é mentira. Italva por Conceição, mentira, não acredita nisso. Em Cabo Frio por Assunção, não acredita nisso. Quem protege a nossa cidade é Deus. Quem protege o nosso país é Deus. Quem protege o mundo é Deus. Jamais vai determinar ou vai deixar que uma de suas criaturas proteja alguma coisa. Deus é que nos protege. Terceiro e último, benefícios aos que adoram apenas a Deus. O segundo mandamento, então, pode ser resumido como uma ordem contra toda e qualquer profanação e tentativa de representar a imagem de Deus. Bom, o que nós podemos, então, aprender? Que Deus, seja por escultura ou pintura, por estas criar um acesso ao Criador. Nosso relacionamento com Deus sempre parte do princípio de causa e efeito. Por isso, o salário do pecado, que é a causa, é a morte, que é o efeito. Qual é o efeito do pecado? A morte. Entretanto, servimos ao Deus que é perfeito em amor. Sabemos que Deus é justo, mas também é amor. Jesus nos apresentou o desdobramento desse amor, misericórdia e graça. A misericórdia de Deus retira de nós os efeitos da causa. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso.
aos irmãos da igreja no capítulo 2, versículo de 3 ao 5. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Por natureza, merecedores da ira. Observe bem. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Quem te salva? Jesus Cristo. Quem morreu na cruz para nos salvar? Jesus Cristo. E por que então que você precisa ficar diante de uma imagem, clamando, pedindo, rogando, oferecendo ali oferendas? Queimando vela por um troço que não tem como te dar retorno nenhum. Pelo contrário, só te empurra para o buraco. A graça nos presenteia com favores de Deus, ainda que não sejamos merecedores. A misericórdia retira o castigo que merecemos. Ao cumprir então o segundo mandamento, Deus nos concede misericórdia até 1000 gerações. Veja que Deus tem mais prazer em nos conceder misericórdia, pois a estende até 1000 das nossas gerações. Até a 4ª geração, Deus pune os idólatras, mas até 1000 Deus nos abençoe. Porque a justiça de Deus, o amor de Deus, é muito maior. Jesus, com a obra da cruz, nos trouxe misericórdia, cancelando qualquer dívida do passado, oriunda dos nossos antepassados. Nós temos que pedir perdão hoje pelos nossos antepassados, por aquilo que eles praticaram contra a vontade de Deus. E eu gostaria de concluir com os irmãos. Você consegue perceber que na atual sociedade existe adoração à imagem? Será que o horóscopo é um exemplo que fere diretamente o segundo mandamento? Será que na igreja evangélica dos nossos dias existe imagens de idolatria que materializam a fé e estão sendo utilizados como mediadora ao Deus invisível? O que mais tem hoje é isso? Igrejas apóstatas, que quer apresentar elementos que já se cumpriram em Cristo. As pessoas se apegando a materiais que já se cumpriram em Cristo. Para que eu quero vidrinho lá do Rio Jordão? Para que eu quero vidrinho de areia da Terra Santa? Para que eu quero isso? Isso não passa de amuleto. Isso não passa de depravação da fé contra Deus. Se o segundo mandamento nos adverte a não adorar a Deus através de imagens, tão pouco por eles produzir um acesso a Deus, qual seria então a forma correta de adorar o Senhor? Hoje, como igreja de Cristo, não podemos ter nada que possa ser maior do que Deus em nossa vida. A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus. Nem por isso podemos cometer a autoidolatria. Deus nos dotou de capacidade criativa e de liderança, pois somos capazes de raciocinar, analisar, planejar e visualizar o futuro. Nós criamos literatura, arte, música e poesia. Somos, de certa forma, muito limitadamente semelhantes a Deus. Nosso caráter tende à fraqueza. Não amamos como Deus ama. Entendemos muito pouco do plano espiritual, contudo, nenhum outro ser neste mundo se assemelha a Deus como nós. Olha já o que o salmista tinha dessa visão. Quando ele escreve o Salmo de número 8, ele já tinha uma visão ampla de quem era Deus na vida dele e na vida do seu povo. E aí, quando ele escreve essa canção, ele vai narrar isso. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras de tuas mãos. Sobre os seus pés tu puseste todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas do mares. Tudo o Senhor permitiu que o homem usufruísse e dominasse.
Qual então seria o nosso exemplo perfeito da imagem de Deus? A resposta está em João 14, 9. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Jesus dizendo isso. E a Bíblia então diz que devemos buscar essa mesma semelhança. Olha o que Paulo vai dizer, vai escrever para os nossos irmãos da igreja de Roma. No capítulo de número 8, versículo de número 29, Paulo vai dizer assim para a igreja que encontrava-se em Roma: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se Cristo é a imagem do Deus vivo, nós, iguais a Cristo, refletiremos a imagem do Deus vivo. E como se dará isso? Primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Que esta palavra nesta manhã possa abrir os seus olhos espirituais, e que você possa fazer uma faxina na sua mente, e que você pode trazer à memória que nada pode ser maior do que a presença de Deus na sua vida. Ele é o bem maior que todos nós galgamos e tentamos alcançar ainda nesse mundo perverso e perdido, mas procuramos ser sempre a imagem e semelhança de Cristo. E assim vamos prosseguir até que ele volte para concluir a tua palavra. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus possa estar confortando tua casa, tua família, abençoando grandemente. E que você jamais poderá perder esse Deus de vista na sua vida. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por esta manhã. Amado e querido Deus, nós chegamos, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, com os nossos pensamentos, com pedidos de oração, ó Deus, e também de agradecimento, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Pai, te exaltamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, ó Deus, a vida de Dalva, da sua família, da Dilma, da Laurice, dos demais familiares, da irmã Laura Barbosa. Que o Senhor, Pai, esteja cuidando de cada um deles, ó Deus, e confortando os seus corações. Nós sabemos, ó Deus, o quanto é grande a perda, Deus, mas sabemos que o Senhor é aquele que nos conhece e deseja o melhor para as nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados como Igreja de Cristo nesta manhã, pelo qual nós chegamos diante do Senhor por meio de Jesus Cristo, teu Filho, a quem o Senhor constituiu herdeiro de todas as coisas. E por meio dele, também, ó Deus, nós vamos herdar os céus, pelos quais o Senhor tem preparado para nós. Assim nós oramos, agradecido no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um dia de paz. Primeiro dia da semana, que você chega diante do Senhor, para que receba de Deus a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. Que assim Deus possa estar te abençoando nesse dia e até logo mais, se assim Deus permitir. Deus te abençoe e Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.